Bom, olá a todos. Que nem eu falei naquele vídeo lá sobre os autores dos evangelhos, o evangelho de João é um evangelho à parte. E só valeria a pena falar em outro vídeo, até para não misturar com aquela análise dos sinóticos e da fonte Q. O evangelho de João, nós sabemos hoje pela crítica textual, que o autor do evangelho de João não é o mesmo autor do Apocalipse, João do Apocalipse, e nem o mesmo autor das três epístolas de João do Novo Testamento. Inclusive, o autor do Apocalipse sempre foi chamado pela igreja, né, tradicionalmente, de João de Patmos, porque a gente sabe que o estilo de grego não é o mesmo, as palavras utilizadas não é a mesma. Até o período, né, não bate, o grego clássico, o grego koiné, etc. Então são diferentes os períodos, então é muito improvável que seja o mesmo autor. Então seriam três Joãos diferentes no Novo Testamento: o autor dos Evangelhos, o autor do Apocalipse e o autor das Epístolas, ok? Agora, qual que é o problema aqui dessa questão do Evangelho de João? É que supostamente João, como a gente tem tradicionalmente aceito, ele não seria o autor verdadeiro da epístola que leva o seu nome. Porque, como eu falei naquele outro vídeo, os evangelhos eram obras anônimas e as igrejas atribuíam os nomes aos evangelhos. Ah, esse aqui é o Evangelho segundo João. Mas não quer dizer que seria ele literalmente o autor do documento. Na minha opinião pessoal, o João, o apóstolo, é mais provável que ele tenha sido o autor do Apocalipse do que do Evangelho, o João, o apóstolo, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no último capítulo do Evangelho de João, apesar desse capítulo também ter sido acrescido ao livro, esse final, porque o Evangelho de João tem dois finais, no último capítulo ele identifica o autor do Evangelho. Ele fala: Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Primeiro, a questão do uso da palavra discípulo. Ele não se identifica como apóstolo, ele se identifica como um discípulo. Lembrando que Jesus tinha 12 apóstolos e 70 discípulos, aproximadamente, segundo o Novo Testamento. Só que no mesmo capítulo, alguns versículos anterior, este, aqui no pronome demonstrativo, este, ele identifica quem é. De quem que eles estão falando aqui do contexto? Este que eles estão falando é o discípulo que Jesus amava. Então este, o discípulo que Jesus amava, é quem testificou, quem escreveu esse evangelho, entendeu? Então esse seria o autor do evangelho, porque ele mesmo se identifica assim. Nós temos dentro do próprio evangelho de João várias referências falando do discípulo que Jesus amava. Aqui nós temos aqui em João 3, em João 19, tem várias outras no evangelho, eu só separei duas para exemplificar para vocês. Aqui, por exemplo, em João, em outros versículos, ele cita quem que era esse discípulo que Jesus amava. E esse discípulo que Jesus amava não era João, era Lázaro. Olha aqui, ó, João 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Vocês podem notar que existe até uma distinção, né, do amor de Jesus. Não é assim coletivo, não é igualmente para todos. Ele amava mais a um. E esse um, segundo o próprio evangelho, seria Lázaro, não João, como a igreja atribuiu. Aqui em João 11, 35 e 36, ó, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vide como o amava. Como amava quem? Aqui é Lázaro. Quando Lázaro faleceu, Jesus amava tanto ele que Jesus chorou. Para quem não sabe, só uma curiosidade, esse versículo aqui, Jesus chorou, é um dos menores versículos da Bíblia, tá? Então, nós sabemos que a pessoa identificada como o discípulo amado, que Jesus amava ao ponto até de chorar por ele, era Lázaro e não João. Alguns ainda argumentam que no mesmo evangelho de João, o autor também se identifica os apóstolos como discípulos. Bom, todas essas palavras aqui, essas passagens que os outros autores chamavam de apóstolos, João chamava de discípulos. Então eles falam assim: ah, Ronaldo, mas João tinha o hábito, né, de chamar os apóstolos com essa palavra, discípulos. Então aqui, como esse mesmo discípulo que Jesus amava, o que se inclinou no peito lá na última ceia, aqui, ó, e é o mesmo que compareceu lá à crucificação, ele não poderia ser João? Sim, pelo fato do uso das palavras serem as mesmas, né, discípulos, pelo fato do autor aplicar essa palavra também para apóstolos, poderia. Mas aí fica uma confusão com essa identificação pessoal aqui que ele faz nessas outras passagens, identificando essa pessoa ou esse discípulo que Jesus amava como Lázaro e não como João. Então, o mais provável mesmo seria que o autor do quarto evangelho fosse um discípulo. Lázaro devia ser um jovem na época do Novo Testamento. Ele pode ter acompanhado Jesus ou ter presenciado vários fatos da sua vida e escreveu tudo e compôs um evangelho, ok? Mas como ainda tem esse argumento aqui também não dá para a gente refutar ou contra-argumentar. Então também fica uma brecha aí para uma outra visão. Aí vai da crença e da análise pessoal ou até teológica de cada um, ok? E uma curiosidade sobre o Evangelho de Marcos, já que eu também não mencionei naquele vídeo, eu falei que Marcos também poderia ser uma fonte dos outros evangelhos, ou a fonte que, mas tem muitas discordâncias. Tem teólogos que acham que Mateus é o mais antigo, tal, que Marcos tenha usado Mateus e não Mateus usado Marcos como fonte, enfim. Então,
tudo é impreciso, porque nós não temos autógrafos. Mas uma curiosidade aqui de Marcos é que acredita-se que o autor do evangelho supostamente seria o jovem que fugiu nu quando Jesus foi preso. Vários teólogos e comentaristas, até de Bíblias de estudo, eles comentam isso, que aquele jovem que fugiu nu quando Jesus estava preso seria o próprio Marcos, o próprio autor do evangelho. Agora, o que ele estava fazendo lá nu, se era algum ritual, alguma coisa assim, nós não sabemos. Até porque eu desconheço qualquer ritual do primeiro século que envolvesse alguma prática assim semelhante, pelo menos os essênios, os agnósticos, as seitas que havia no primeiro século. Mas, para finalizar o vídeo, acredita-se que Marcos era companheiro de Pedro e que Pedro tenha ditado o seu evangelho para Marcos. E Marcos, assim como essa hipótese aqui de Lázaro ter sido o autor de João, Marcos também deveria ser só um jovem discípulo que acompanhava Jesus e esteve presente em vários acontecimentos da sua vida, e provavelmente foi ele que escreveu, com a ajuda de Pedro, o primeiro, o mais antigo dos evangelhos, ok? Aí, análises à parte, vai de cada um, ok? Paz a todos.